Gente boa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para esse culto, quero saudar a todos e a todas vocês as palavras do Salmo 45, o versículo 2, onde o salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Que a graça de Deus possa extravasar pelos nossos lábios e pela nossa boca. Que assim seja. Amém. Vamos cantar o primeiro hino, o hino de entrada, para a gente já iniciar esse momento de culto, de celebração do culto divino. O primeiro hino: Sede, luz do mundo. Aqui estamos nós, aqui estamos para ouvir, para cantar, para louvar, para nutrir a nossa fé e para receber as bênçãos do nosso Deus. Assim, nós lembramos que nós estamos reunidos, estamos juntos na presença do triuno Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando a gente se reúne em comunidade para celebrar o culto ao nosso Deus, podemos e devemos chegar diante dele e entregar tudo aquilo que nós temos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas vergonhas, todos os nossos pecados. Vamos juntos então nos colocarmos em oração. Misericordioso Deus, somos pessoas gratas ao Senhor, porque o Senhor nos acolhe como filhos amados e filhas amadas. Nós reconhecemos, Senhor, que por vezes erramos, não agimos conforme o Teu querer. Isso
nos deixa tristes e envergonhados. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso e concede o teu perdão aos que com sinceridade te pedem. Por isso, humildemente te pedimos, tem piedade de nós e nos perdoe. Ouça a nossa oração e que por seu amor a gente possa receber o perdão. Amém. Deus é como uma fonte inesgotável de amor e de misericórdia. E quando a gente confessa os nossos pecados a Ele, Ele nos dá de beber desta sua água, que nos lava, que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Quem em sinceridade se arrepende de seus pecados, recebe o perdão. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estendo e perdoo todos os seus pecados. Em nome desse Deus triuno. Amém. A nossa oração do dia, que ela seja também a sua oração, esse momento de preparação, para a gente ouvir a palavra e a pregação. Vamos orar. Deus de amor e de cuidado, rendemos graças ao Senhor por estarmos hoje reunidos e reunidas na tua casa ou em casa. Graças porque ao longo da história, sempre de novo o Senhor se volta para o teu povo e nos concede segurança e conforto em meio às tribulações. Graças porque podemos receber novamente de ti a tua boa e santa palavra. Que teu Espírito Santo abra os nossos corações e as nossas mentes para receber essa palavra. Assim como terra fértil recebe boa semente. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que vive contigo e com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Meu irmão e minha irmã, momento da nossa leitura da palavra, primeiramente então o Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 12, e depois a gente vai ter a leitura do Evangelho do dia, Marcos, capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Hoje a gente vai ser conduzido na leitura bíblica pelo seu Nilson Hartmann. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A primeira leitura para hoje encontra-se registrada em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 a 12, aonde leio: Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisto. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?
Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que não o deixarei. Então eles saírem, e 50 profetas o seguirem até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararem perto do rio, e os profetas ficarem olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passarem para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de entender, mas você receberá o que me pedido, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim forem andando e conversando. De repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Elias viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. O Evangelho para hoje encontra-se em Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 a 9, onde leio: 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, e a sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavandeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui! Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharem em volta e virem somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Querida igreja, em preparação da nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje, vamos cantar o próximo hino do Inário Luterano, A Minha Fé, Senhor.
susto e sem temor, eu quero estar. Em nome do Senhor Deus, amém. Hoje, depois de uma tempestade que passou pela minha vida nos últimos dias, eu me deparei com... E essa frase que eu ouvi, ela continua. Com vários desfechos diferentes, dependendo da época, dependendo da pessoa. Depois que a gente passa pelas tempestades, ou melhor, depois que as tempestades passam pela gente e fazem estragos, a gente busca ver o lado bom das coisas. Quando as coisas começam a melhorar. Não foi diferente com o profeta Eliseu. Ele era um discípulo do conhecido profeta Elias. Elias, além de ser um mestre, ele era um mestre temente a Deus. E era também como um pai para o Eliseu. O próprio Eliseu fala isso. A gente pode ler. Quando o Elias vai embora. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que conhecem essa história não sabe, bem na verdade, como é que o Elias foi embora. Diferentemente do que ficou no nosso consciente coletivo, diferentemente do que se passa em alguns desenhos, em séries, em novelas, em filmes, o Elias não foi levado embora por Deus em uma carruagem de fogo. Eu vou ler para vocês verem a cena. E assim foram andando e conversando, o Elias e o Eliseu. E de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E o Elias foi levado para o céu num redemoinho. O vento levou o profeta Elias. A tempestade levou. Ou como está escrito aqui, um redemoinho o levou. Então, o carro de fogo, com aqueles cavalos de fogo, serviu na verdade para separar, para ficar entre o Elias e o Eliseu. E o Elias foi embora, foi levado. Chegou no céu sem passar pela morte. Ele foi transformado. Como é que vai acontecer também com os cristãos que estiverem vivos quando Jesus voltar? E o vento levou o Elias. Eliseu ficou sem o seu mestre, aquele que o ensinava e conduzia, mas ficou com a capa dele. E o poder que Deus deu a Elias, deu para Eliseu. Eliseu ficou muito triste, sem um mestre e com 50 profetas da escola de profetas do Senhor. Possivelmente uma escola de profetas fundada pelo Elias e agora seria liderada pelo Eliseu. O medo bateu, a insegurança bateu no Eliseu. E assim como a frase que a gente pode dizer hoje, uma tempestade passou pela minha vida, o Eliseu pode dizer um redemoinho
passou pela minha. Tem um filme de 1939, muito famoso, adaptado de um livro com o mesmo nome, E o Vento Levou. Conta a história de tempestades na vida. Também fala disso. Um filme que retrata a guerra civil norte-americana, com várias polêmicas, com o racismo, a apologia à escravidão, à escravização. E esse filme ganhou 8 Oscars. Por exemplo, com o melhor filme, melhor atriz coadjuvante e melhor atriz. E nesse filme, toda uma vida e a vida de várias pessoas é mudada. O mundo daquelas pessoas é virado de cabeça para baixo. Tudo muda. E ouçam o que está escrito, o que diz no início do filme e o porquê desse nome. Houve uma terra de cavaleiros e campos de algodão, denominada o Velho Sul. Neste mundo, o galanteio fez a sua última mesura. Aqui foram vistos pela última vez cavaleiros e suas damas, senhores e escravos. Procure-os apenas nos livros, pois não passam de um sonho a ser relembrado, uma civilização que o vento levou. Assim inicia o filme, assim inicia o livro, e as coisas mudaram. Mas percebam que, mesmo nenhuma guerra sendo boa, a violência não sendo boa, a guerra aqui foi necessária para a libertação dos escravizados afro-americanos. E a indústria norte-americana também passou a ser grande, substituindo a escravização e o grande trabalho no campo. Foi uma primeira vitória, pelo menos. A gente sabe que muita coisa aconteceu depois, muita coisa não mudou, mas a economia se desenvolveu e aquela civilização como era conhecida antes, essa o vento levou. E por falar em vento, Deus entra em cena na história da humanidade, visivelmente e escondido em uma nuvem. Essa forma de falar do poder de Deus aparece algumas vezes no texto bíblico. Essa comparação do inevitável, do Todo-Poderoso, daquele que não pode ser controlado, Deus, ele é como uma tempestade. Essa expressão aparece algumas vezes na Bíblia cristã. Por exemplo, em Jeremias 23:19, está escrito assim: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho, em cima da cabeça dos maus. E mais uma vez, tem outros versículos que falam sobre, mas eu quero ler mais um só. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus se apresenta na tempestade. O seu poder pode se manifestar no redemoinho. Esse redemoinho tão assustador, que pode ceifar vidas, é também aquele que levou o Elias para habitar no céu, para sempre, com Deus. É a nuvem que cobriu o Senhor Deus ao se apresentar para o seu povo no Monte Sinai, para que nenhuma pessoa fosse fulminada por olhar diretamente para Deus. A gente não pode olhar para Deus, então ele se faz nuvem. E a nuvem que cobre Jesus na ascensão, Jesus sobe
Os discípulos ficam lá, mas cadê? E a nuvem cobre, né? E esse cobrir dá a certeza da presença de Deus, mesmo que de uma forma invisível para nós hoje. A nuvem que cobre, onde 2 ou 3 estão juntos, reunidos no nome de Jesus. É a presença invisível de Deus para nós, de Cristo. E quem disse que Deus não pode se apresentar também nas tempestades da vida? Ele está com a gente, assim como esteve com Eliseu, quando o seu mestre Elias subiu num redemoinho. A tempestade veio para o Eliseu, mudou a sua vida. A tempestade vem para a gente também. Às vezes devasta, às vezes modifica, às vezes muda uma coisa. Se ainda não veio a tempestade na sua vida, ela vai vir. Ela vai vir. Às vezes a gente não vai nem entender o que está acontecendo. E por que está acontecendo isso comigo? E nem vamos saber o que dizer por causa do pavor. Tempestade causa pavor também. Assim como causou no Pedro e nos outros discípulos. Está escrito isso. Causou pavor. Causou pavor. Na transfiguração de Jesus. É uma coisa diferente. É Deus. É esse que a gente não consegue entender. É o totalmente outro. A gente pode até achar que Deus está se escondendo da gente, na hora da tempestade, escondendo a sua graça, a ponto da gente questionar: Senhor, onde é que o Senhor está? Preciso de você, Jesus, me ajude. E quando a tempestade passar, quando Jesus acalmar teu coração, quando Ele mostrar o sentido no viver, a vontade de falar sobre Ele e sobre o que passou também, aí você vai poder ter certeza. Quando você elevar os seus olhos para o lugar nenhum, ou de joelhos olhar para o chão, chorar, ali Deus vai estar também. Ou não, quando você ficar ali só sentado, pensando, meditando, não precisa exatamente se acabar no choro, ou olhar para os céus. Quando você estiver meditando, concentrado, pensando, saiba que o Senhor é Deus, que Ele te amparou, que Ele te guardou do pior momento, do que poderia ser pior. E agora aos poucos você vai perceber que o vento levou, mas você ficou, você está aí, você está vivo. E até chegar a sua hora determinada por Deus, você vai caminhar com Jesus, vai seguir caminhando no caminho em Cristo, e Ele vai te fortalecer dia após dia, assim como Ele fez com o Eliseu, assim como Ele fez com o Elias, assim como Ele fez com o Pedro, com o João e com o Tiago, mesmo depois da transfiguração, e do pavor, e do medo, e da vontade de ficar ali naquele lugar e não voltar mais lá para baixo, para o mundo de tempestades. Assim como Ele fez com Maria, a sua mãe, que viu o anjo, mas que também viu o seu filho crucificado. Essa é a palavra do Senhor. Até o fim dos tempos,
é o que a gente vai dizer, proclamar, pregar, anunciar. Deus nos abençoe e nos guarde agora e sempre. Amém. Gente boa, a oração geral da igreja hoje será conduzida pelo seu Nilson Hartmann. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir esse momento também que a gente vai falar, pedir e agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado para nós, que Ele fez e o que Ele vai fazer ainda. Que a oração geral da igreja cristã seja a tua oração também. Enquanto isso, pensa, ora junto com a gente. Vamos ouvir a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante de tantas dificuldades, desemprego, fome, falta de amor ao próximo, rogamos-te que nos sustenta na fé, que se apega em Jesus e no seu amor. Para tanto, mantém-nos firmes na tua palavra, que nos edifica, orienta e consola. Jesus diz que a sua morte e ressurreição são os fatos nos quais a nossa fé se apega, pois através do que Jesus fez por nós, Deus se reconciliou conosco. Isto é o que realmente importa. Senhor Jesus, te pedimos, fortalece a nossa fé através da tua palavra e santa ceia. Continua agindo em nós para que o mundo te conheça e te reconheça. Misericordioso Deus, ajuda-nos a compreender a tua vontade, celebrar a vida, ouvir teu Filho Jesus, para que conservamos a liberdade e perseveramos firmes na fé verdadeira. Louvamos-te, Senhor, pelo teu santo nome, pois tu és um Deus de amor, tem misericórdia de nós e cuida do mundo inteiro. Abençoa, Senhor, a tua igreja, nossos pastores, para que possam realizar um bom trabalho e este sirva para a tua honra e glória. Esteja com nossos governantes, para que governem com honestidade e tratem com justiça os mais fracos e necessitados. Ajuda-nos também a vivermos desta maneira. Bondoso Deus, ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcançamos, afinal, a nossa salvação eterna. Senhor Deus, dá-nos o teu Espírito Santo, para que vivemos esses tempos difíceis com coragem, sabedoria e fé no Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.